Olá, mais uma aula de ciências começando. Vamos dar continuidade ao nosso assunto do sistema endócrino. Como nós vimos na aula passada, o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, trabalham na coordenação das funções do nosso corpo. É uma função de coordenação. O sistema endócrino trabalha com hormônios que são produzidos por glândulas endócrinas, todas elas lançando as suas secreções na corrente sanguínea. Cada hormônio tem um órgão de ação, um órgão-alvo, onde ele promove uma resposta. Então, na aula de hoje, vamos falar das gônadas. As gônadas são as estruturas que são diferentes no sistema endócrino masculino e feminino. No sistema endócrino masculino, a gônada é o testículo. Ela é responsável pela produção dos espermatozoides, que são os gametas, e da testosterona, que é o hormônio responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e secundários nos meninos. O que é um caráter sexual primário? O caráter sexual primário é aquilo que marca o indivíduo como sendo do sexo masculino ou do sexo feminino. No caso, é o genital. O genital ele só se diferencia em pênis se houver a ação da testosterona. Não havendo a ação da testosterona, a gente vai ter o desenvolvimento da vulva, que vai caracterizar o indivíduo do sexo feminino. Os caracteres sexuais secundários são aqueles que vão se desenvolver, vão se manifestar na puberdade, a partir do momento em que esses hormônios serão produzidos pelo organismo. No caso da gônada feminina, nós temos o ovário. O ovário, ele também, como o testículo, produz hormônios e gametas. No caso dos ovários, o gameta é o ovócito e os hormônios são a progesterona, que é responsável por manter a gestação, e o estrógeno, que é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos. O que é a puberdade? A puberdade ela é um fenômeno biológico que é caracterizado por mudanças profundas, físicas e psicológicas, desencadeadas pela ação desses hormônios, estrógeno, progesterona e testosterona. Ela vai marcar a passagem da infância para a idade adulta no indivíduo da espécie humana. Quais são as principais diferenças que vão ocorrer no nosso corpo durante a puberdade? A gente tem o aparecimento dos brotos mamários, o crescimento do esqueleto até um determinado ponto, o alargamento do quadril, né, ficando com um formato mais arredondado, o crescimento de órgãos com uma velocidade maior do que na infância, pés, mãos, o próprio coração, rins e músculos, e o desenvolvimento das características sexuais, como crescimento de pelos pubianos. A menarca é a primeira menstruação, ela é o que caracteriza, né, esse processo todo. A gente vem observando uma série de fenômenos que vão acontecendo, ela não termina, né? A menarca não é o sinal de que a puberdade terminou, ao contrário, ela só está mostrando que a partir daquele momento a menina é capaz de gerar um outro ser. Não significa que ela esteja pronta, que o corpo e a cabeça estejam prontos para isso acontecer, tá? Mas ela é um sinal de que a menina já é capaz de engravidar. No menino, a gente tem o aumento dos testículos, o crescimento do esqueleto, a gente tem o desenvolvimento de barbas, né? E de pelos pubianos, a ejaculação, mudanças na voz e etc. Uma coisa muito importante que difere dos meninos e das meninas é o fato de que as meninas já nascem com os seus ovários cheios de ovócitos. Os meninos só iniciarão a produção de espermatozoides também na puberdade, tá? Há uma diferença na idade, normalmente as meninas entram na puberdade mais cedo do que os meninos. Isso também é caracterizado pelo amadurecimento, que a gente consegue perceber e que vocês já devem ter ouvido falar, como por exemplo, que as meninas amadurecem antes dos rapazes, isso é biológico, tá? E a massa muscular nos meninos é maior que na das meninas. Não temos diferença no número de músculos, mas na massa muscular, a massa muscular deles é maior do que a nossa. A adolescência, que muitas das vezes as pessoas tratam como sendo sinônimo de puberdade, na verdade não é.
A adolescência ela é um fenômeno cultural, né, caracterizado como uma fase de crises de identidade, muito relacionado ao Ocidente, tá? Esse processo que a gente chama de adolescência, de conflitos familiares, de você querer achar o seu espaço, o seu lugar no mundo, ele está associado ao Ocidente, porque em muitas culturas orientais, principalmente, a partir do momento que a menina menstrua, ela já está pronta para o casamento, ela já é dada em casamento. Então, ela não tem tempo de ter essas crises, porque ela vai ser mãe de família em muito pouco tempo, e normalmente de pessoas muitíssimo mais velhas do que elas. E a gente não está aqui, neste momento, para discutir a legalidade disso, né? São questões culturais, tá? Que podem ser discutidas, que podem ser confrontadas. A gente tem recentemente visto algumas questões relacionadas ao casamento infantil, né? Porque normalmente são meninas que são casadas com homens muito mais velhos. Mas a gente, na nossa aula de hoje, não tem essa preocupação de discutir essa questão cultural. Só entender que a adolescência está relacionado aos países ocidentais, tá? E é um fenômeno cultural que coincide com a puberdade. Aqui eu tenho a letra de uma canção para vocês. Essa canção é do Arnaldo Antunes, se chama Não Vou Me Adaptar, e ela conta, né, ele descreve algumas mudanças que estão acontecendo na vida dele naquele momento, e eu queria que vocês lessem com atenção e identificassem as características que são de puberdade e de adolescência nesse processo, né? Então ele diz que ele não cabe mais nas roupas que ele cabia, que ele não enche mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. É que quando me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava deste tamanho. E mais uma vez ele repete. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Então, a gente está vendo claramente que ele está num momento de crise, né? Então, tenta identificar nesse texto o que dessa crise é processo biológico, o que nessa crise é um fenômeno relacionado à adolescência e não propriamente à puberdade, ok? Dando continuidade, então, ao nosso assunto, a gente começa a falar da reprodução propriamente dita, né? A gente começa a entender a reprodução como uma função que está diretamente relacionada à manutenção da espécie no ambiente. Todas as funções que nós vimos até agora, função de nutrição, função de relação e função de coordenação, são funções que garantem a sobrevivência do indivíduo. No caso da função de reprodução, eu tenho a garantia da espécie no ambiente, a manutenção da espécie no ambiente. Se todos os indivíduos de uma espécie resolvem não se reproduzir mais, eu tenho o desaparecimento ou a extinção dessa espécie ao longo do tempo, tá? A gente tem a reprodução sexuada, aumentando a variabilidade genética dos indivíduos de uma população. A reprodução sexuada, juntamente com a mutação, é a dupla, né, que é responsável pela evolução das espécies, tá? Então, mutação e reprodução sexuada garantem evolução das espécies no ambiente. A gente tem dois tipos básicos de reprodução. A reprodução assexuada é aquela em que não há troca, né, ou recombinação do material genético. Ela ocorre, então, num tempo mais curto, o indivíduo se reproduz sozinho, ele não precisa procurar um parceiro viável, ele não precisa convencer esse parceiro e ele transfere 100% do seu DNA para a geração seguinte. Porém, todos são geneticamente iguais. Então, se um indivíduo é suscetível a uma doença ou a um problema genético, toda a sua descendência também será. Qual é a vantagem? A vantagem é o crescimento populacional rápido, tá? A desvantagem é o fato de serem todos geneticamente iguais.
Quais são as estratégias observadas? A gente tem aqui a bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária, em que uma célula-mãe se divide, né, ela duplica o seu material genético e dá origem a duas células filhas idênticas. Nós temos aqui, no segundo caso, um brotamento, que é a formação de um broto em um indivíduo adulto, tá? Esse broto ele é geneticamente idêntico ao indivíduo adulto. E eu tenho aqui a formação de um novo indivíduo. E por último, eu tenho a regeneração, que é a capacidade que alguns seres têm de regenerar partes perdidas. Então, por exemplo, essa estrela do mar, ela perdeu um braço, né? Ela regenerou o braço perdido e o braço que se perdeu, ele pode dar origem a uma estrela completa. Então, vocês estão vendo aqui os toquinhos da nova estrelinha que está se desenvolvendo a partir de um único braço. Isso aqui acontece, é uma possibilidade na natureza, mas ela não é proposital. Então, o indivíduo ele não se quebra para poder, ele não se fragmenta para poder se reproduzir. Mas acontecendo dele ser predado, dele perder uma parte do corpo por alguma razão, ele tem essa capacidade de regeneração, tá? E a reprodução sexuada, que é a reprodução observada na maior parte dos animais, inclusive nos seres humanos, né, que é aquela em que há recombinação do material genético. Então, nós recebemos 50% do material genético da mãe, 50% do material genético do pai, nos seus gametas, ovócito e espermatozoide, respectivamente. Então, nós somos uma combinação inédita do ponto de vista genético, tá? Isso só não é válido para gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos. Fora isso, cada um de nós tem uma combinação única de DNA, tá certo? Isso garante um aumento da variabilidade genética na população. Por que que isso é importante? Porque isso faz com que as minhas chances de sobrevivência no ambiente sejam aumentadas, uma vez que eu posso não receber uma característica desfavorável do meu genitor, do meu antecessor, né? Do meu pai ou da minha mãe, bom? Então, na aula de hoje, nós vimos que os hormônios sexuais masculino e feminino são responsáveis pelas transformações do corpo que ocorrem num período chamado puberdade. Que a puberdade é um fenômeno biológico, tá? E que esse fenômeno biológico caracteriza a transição da infância para a idade adulta. Vimos também que a reprodução é um fenômeno que garante a manutenção da espécie no ambiente e não apenas do indivíduo. O indivíduo ele pode morrer sem se reproduzir, mas se todos os indivíduos da espécie não se reproduzirem, essa espécie estará condenada à extinção. E vimos que há duas possibilidades de reprodução. A reprodução assexuada, em que não há troca de material genético e, consequentemente, não há variabilidade genética. E a reprodução sexuada, em que há troca, né, de material genético e aumento da variabilidade genética na população. Até a próxima aula.